Fala aí, galera que curte o nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e seu canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ativa também o sininho das notificações. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixe aquele super like motivacional no final, tá ok? No vídeo de hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, disputado em 1928. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais foi disputado entre os dias 4 de novembro e 9 de dezembro e contou com 15 participantes, incluindo a estreante seleção de Mato Grosso. O campeonato voltou a ser disputado em formato regional, dividido em 4 zonas de disputa: Norte, Nordeste, Centro e Sul. O jogo de estreia da Zona Norte aconteceu em 7 de outubro de 28. A seleção do Ceará venceu a seleção do Maranhão pelo placar de 3-0. Gols de Barbosa, do extinto Maguari, de Fortaleza, 2 vezes, e Juraci, do Fortaleza. Esse jogo foi disputado em Fortaleza? Não! Em São Luís? Não! Por questões logísticas, a partida foi disputada no estádio Leônidas de Castro, Acuruzu, estádio do Paysandu, em Belém do Pará. Até porque quem avançasse, que no caso foi a seleção do Ceará, enfrentaria na etapa seguinte a seleção do Pará. No dia 12 de outubro, ocorreu o duelo entre paraenses e cearenses, no estádio Evandro Almeida, o Baenão, estádio do Remo, em Belém. A seleção do Pará venceu a seleção do Ceará por 3-0, gols de Secundino, do Remo, 40, do Paysandu, e Arthur Moraes, também do Paysandu. A fase Nordeste foi inteiramente disputada no extinto Estádio da Graça, em Salvador, na Bahia. O jogo de estreia foi em 14 de outubro e a seleção de Sergipe goleou a seleção da Paraíba pelo placar de 6-1. Gols de Messias, jogador do Clube Esportivo Sergipe, Zeca, também do Sergipe, 3 vezes, Laudelino, jogador do Cotinguiba, e Souza, também do Cotinguiba. Já o gol de honra dos paraibanos foi anotado pelo atleta Aurélio, jogador do extinto Pitaguares, de João Pessoa. As informações sobre a seleção de Sergipe me foram passadas por Davi Tenório, de Aracaju, que é o responsável pelo Almanaque do Gipão, uma revista com várias informações sobre o Clube Esportivo Sergipe. E mais, você pode entrar em contato com o Davi e adquiri-la pelo preço de apenas R$5. Ah, não vou comprar não porque eu moro no Acre. Não tem problema. O frete para qualquer lugar do Brasil sai por apenas R$4. E se você adquirir 2 edições, a segunda sai com 50% de desconto. Então corra logo e adquira o seu almanaque através do contato que aparece aqui embaixo. No final de semana seguinte, o classificado Sergipe enfrentou a seleção da Bahia em Salvador e foi um massacre. A seleção da Bahia venceu a seleção de Sergipe pelo placar de 11-1. Os gols baianos foram marcados por Mila, jogador do Ipiranga de Salvador, 3 vezes, Baíma, do Clube Baiano de Tênis, 2 vezes, Mário Seixas, do Clube Baiano de Tênis, 2 vezes, além de Roberto, também do Clube Baiano de Tênis, Paula Santos, do Botafogo da Bahia, Vivi, do Ipiranga, e Juca, do Clube Baiano de Tênis. Já o único gol sergipano foi anotado pelo jogador Zeca, do Clube Esportivo Sergipe. Classificada, a seleção da Bahia enfrentou na etapa seguinte a seleção de Alagoas. Os baianos acharam pouco o que fizeram com o Sergipe e fizeram 11-0 sobre a seleção de Alagoas. A goleada foi construída com gols de Mário Seixas, do Baiano de Tênis, 4 vezes, Vivi, do Ipiranga, 2 vezes, Benevides, do Baiano de Tênis, 2 vezes, além de Baíma, do Baiano de Tênis, Roberto, também do Clube Baiano de Tênis, e Manteiga, do Botafogo de Salvador. A disputa da fase centro, cujos jogos foram todos realizados no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, estádio do Fluminense, começou em 28 de outubro, com a vitória da seleção do Distrito Federal, ou seleção carioca, sobre a seleção do Espírito Santo, por 3-0,
com gols de Russinho, do Vasco da Gama, 2 vezes, e Pascoal, também do Vasco da Gama. O outro duelo aconteceu no fim de semana seguinte. A seleção do Estado do Rio, ou Seleção Fluminense, venceu a seleção de Minas Gerais pelo placar de 5-1. Gols de Manuelzinho, do Ipiranga de Niterói, 2 vezes, Almeida, do Canto do Rio de Niterói, Lindório, do Friburguense de Nova Friburgo e Calau, do Ipiranga de Niterói. O único gol mineiro foi anotado pelo jogador Jairo, do Atlético Mineiro. No dia 11 de novembro, ocorreu o duelo entre as peculiares seleções carioca, ou seja, da cidade do Rio de Janeiro, que por ser capital do Brasil, também era o Distrito Federal, e a seleção fluminense, ou seja, a seleção do Estado do Rio. A seleção carioca venceu a seleção do Estado do Rio por 7-2. Para a seleção do Distrito Federal, ou seleção carioca, marcaram Russinho, do Vasco da Gama, 4 vezes, Nilo, do Botafogo, 2 vezes, e Fernando, do Fluminense. Já para a seleção do Estado do Rio de Janeiro, marcaram Manuelzinho, do Ipiranga de Niterói, e Lindório, do Friburguense. A fase sul começou a ser disputada no dia 4 de novembro. Jogando em Curitiba, a seleção do Paraná goleou a seleção de Santa Catarina pelo placar de 8-0. Os gols paranaenses foram assinalados por Estaco, do Coritiba, 3 vezes, Flávio, do extinto Britânia, 3 vezes, além de Mota, do Atlético Paranaense, e Emílio, do Coritiba. No fim de semana seguinte, a seleção do Rio Grande do Sul venceu a seleção de Mato Grosso por 6-4. Curiosamente, esse jogo deveria ter sido jogado em Porto Alegre, mas foi jogado nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Para os gaúchos, marcaram Luiz Carvalho, do Grêmio, 2 vezes, Floriano. Esse jogador, 7 anos antes, jogava no Inter. Em 28, tinha um goleiro jogando no extinto Rui Barbosa, de Porto Alegre. Não sei se é o mesmo. Atacante virou goleiro. Nenhuma informação achei mais sobre esse jogador. Se você for aí dos Pampas e souber, manda aqui nos comentários que a gente quer saber. Joãozinho, do extinto Americano de Porto Alegre, que inclusive naquele ano seria campeão gaúcho. Fagundes, do Cruzeiro de Porto Alegre, e Ross, do Internacional. Já para os mato-grossenses marcaram Felício, jogador do Corumbaense, da cidade de Corumbá, hoje Mato Grosso do Sul, 2 vezes. Vicente, também do Corumbaense, e Elpídio, jogador do extinto Ladário. A final da Zona Sul, entre paranaenses e gaúchos, aconteceu no dia 18, nas Laranjeiras. O curioso é que para essa partida rolou uma super treta, um buruçu, entre a Federação Gaúcha e os jogadores, o que fez a seleção gaúcha jogar toda a partida com apenas 9 em campo. A seleção do Paraná venceu a seleção gaúcha por 2-0. Os gols da classificação do Paraná foram marcados por Marreco, do Atlético Paranaense, e Estaco, do Coritiba. Chegava então a fase semifinal. No dia 25 de novembro, jogando nas Laranjeiras, as seleções do Paraná, campeã da Zona Sul, e do Pará, campeã da Zona Norte, empataram em 3-3. Para o Paraná, marcaram Urbino, do Atlético Paranaense, 2 vezes, e Estaco, do Coritiba, enquanto que os gols da seleção do Pará foram marcados por Cobrador, do Paysandu, Moacir, do Remo, e Arthur Moraes, do Paysandu. Como houve empate, o jogo foi para a prorrogação, certo? Não! Antes de começar a prorrogação, o juiz passou mal e não tinha um substituto. Então a prorrogação foi jogada no dia seguinte, correto? Não! Ficou acertado que ao invés das equipes jogarem uma prorrogação, jogariam uma partida de desempate inteira, que seria no dia 2 de dezembro, no estádio de São Januário, estádio do Vasco da Gama. Essa partida terminou com a vitória da seleção do Paraná, pelo placar de 2-1. Para o Paraná, marcaram Urbino, do Atlético Paranaense, e Marreco, também do Atlético. Já o único gol dos paraenses foi anotado por Cordeiro, jogador do Remo. Pela primeira vez, a seleção do Paraná chegava na decisão. No mesmo dia, também em São Januário, foi jogada a outra semifinal, entre a seleção da cidade do Rio de Janeiro, campeã da Zona Centro, e a seleção da Bahia, campeã da Zona Nordeste. A seleção carioca venceu a seleção da Bahia por 1-0, gol de Russinho, do Vasco da Gama.
Olha a M que aconteceu nesse jogo. O zagueiro Popó, da seleção da Bahia, deu uma entrada violenta no jogador Russinho, da seleção carioca, que teve que deixar a partida lesionado. A torcida carioca, revoltada com a agressão de Popó, tentou agredi-lo a todo custo no intervalo. Queriam dar uma surra nele. Como a torcida não conseguiu o objetivo, começaram a depredar o estádio e até a atear fogo com a ajuda de algumas latinhas de piche. Cenas lamentáveis em 1928. Em função de todo esse acontecimento, a partida foi dada como encerrada ainda no intervalo. A grande final seria jogada no dia 9 de dezembro, em São Januário, entre cariocas e paranaenses. A seleção da cidade do Rio de Janeiro venceu por 5-1, gols de Rogério, do clube sírio-libanês, 3 vezes, e Nilo, do Botafogo, 2 vezes. O único gol do Paraná foi anotado por Estaco, do Coritiba. A seleção carioca foi campeã brasileira de 1928 com um time que tinha Amado, do Flamengo, no gol, Penaforte, do América do Rio, e Elcio, do Flamengo, na defesa, Nascimento, do Fluminense, Floriano, do América do Rio e Fortes, do Fluminense, no meio-campo, Pascoal, do Vasco da Gama, Nilo, do Botafogo, Rogério, do Sírio e Libanês, Arthur Baianinho, do São Cristóvão e Teófilo, do São Cristóvão, no ataque. Treinador Luiz Vinhais. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, disputado em 1928. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, aproveita a oportunidade para clicar agora mesmo, aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele super like motivacional agora no final, tá ok? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!